Chega mais glorioso, chega mais gloriosa! Vídeo novo no nosso canal. Já se inscreve, já deixa o seu like, pelo amor de Deus, deixa o seu like. Comenta, compartilha. É muito bom você participando com a gente. Esse vídeo aqui foi um pedido, por exemplo, de um dos nossos seguidores. Ele falou assim, pô, já fala da história do Botafogo. Então a gente vai falar por que o Fogão foi eleito pela FIFA como um dos maiores do século XX. Eu sou o Guilherme Cardoso, perito, doutor, PhD em Botafogo, e estou aqui para falar sobre história do Botafogo para você. Como você agora já se inscreveu, já deixou seu like mesmo sem ver, porque você sabe que o vídeo é muito bom, né? Eu já estou aqui mostrando para você essa camisa. Olha que camisa linda do Botafogo, né? Ela data aí de 2002. Comprei essa camisa em 2002. E ela tem um detalhe que provavelmente o time do seu colega não tem. Isso aqui, ó. Grandes clubes do século. Só o Botafogo e o Santos tem isso na camisa, né? Enfim, do Santos eu não sei. Na verdade eu sei, mas não vou falar porque aqui o Botafogo tem voz e tem vez e eu vim aqui para falar de Botafogo. Bom, e esse vídeo é para você, flamenguista, meu amigo, tricolor, você torcedor do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que acha que o seu time é maior que o Botafogo. Depois desse vídeo você terá certeza de que não. Seu time diante do Botafogo é quase nada. Aquele farelo na Via Láctea, esse é o seu time diante da história do mais tradicional. E a FIFA está aqui para carimbar o que eu estou falando. Bom, e você também, torcedor botafoguense, que às vezes recebe aquela zoação, sempre sadia, do torcedor adversário. Ah, seu time não tem título, o seu time não tem isso e tal. Bom, depois de assistir esse vídeo, eu tenho certeza que agora você vai saber argumentar, ok? Porque botafoguense que não sabe argumentar tem que trocar de time. Todo botafoguense, ó, é inteligente, estudioso, perspicaz, é no mínimo. Então, se você não tem argumentos, assista a esse vídeo. Vamos lá e compartilha com todo mundo. É o seguinte, primeiro ponto. O Botafogo, nos anos 60, construiu duas gerações que mudaram a história do futebol. Até os anos 50, a gente não pode falar que o Botafogo era uma máquina no futebol mundial, brasileiro e tal. O Botafogo sempre foi ponteado, né, no futebol brasileiro. Ele sempre foi cabeça, ele sempre disputou títulos, né, todas as décadas. Importante destacar que até os anos 50 você não tinha um campeonato nacional. O primeiro campeonato nacional data de 59. Então até lá o Botafogo tem algumas marcas interessantes para a gente falar. O Botafogo ele é o único tetracampeão carioca, né? Tanto que as 4 estrelas aqui acima do símbolo indicam isso. Conquistou o campeonato 4 vezes seguidas, só o Botafogo conseguiu isso. Tem um que ganha 3, tem um que já ganhou 2, mas o Botafogo é o único tetracampeão carioca. Essa é uma marca, na época, muito importante que hoje perdura, né? 2, o Botafogo teve o primeiro grande astro do futebol internacional, a primeira grande estrela com mídia, polêmica, Heleno de Freitas, né? Jogador do Botafogo dos anos 40, foi jogador da seleção, certamente brilharia na Copa do Mundo, mas devido à Segunda Guerra Mundial, Heleno de Freitas nunca pôde jogar uma Copa, mas elevou o nome do Botafogo no cenário internacional, inclusive sendo a primeira estrela do futebol brasileiro a se transferir para o exterior. Em 1948, Heleno de Freitas se transfere do Botafogo para o Boca Juniors. Curiosamente, no ano de 48, o Botafogo se sagra campeão, né? Coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas o Heleno marca a sua história aqui no mais tradicional. E outro fato, antes dos anos 60, é que o Botafogo já era um dos líderes no ranking de fornecer jogadores à seleção brasileira em Copas do Mundo. Na Copa de 30, 34, 38... Depois não houve mais Copa, né? Só depois em 1950, o Botafogo era um dos líderes de jogadores na seleção brasileira. Então a importância do Botafogo no futebol mundial, mesmo antes dos anos 50, já era palmar, né? O que acontece? Em 1957, o Botafogo é campeão carioca, e eu lembro, mais uma vez, que o Campeonato Carioca não se parece em nada com o Carioca que nós temos hoje, com essa federação medíocre que a gente tem hoje, né? O
Campeonato Carioca era o campeonato mais importante do Brasil, essa coisa de mais charmoso, é porque era o campeonato mais importante, com mais visibilidade, TV, rádio, os meios de comunicação quase todos aqui no Rio de Janeiro, que era a capital, né? Então você tem um futebol do Rio de Janeiro espalhado para todo o Brasil. O Botafogo em 57 venceu o Fluminense na final por 6-2. Aquela geração do 6-2 praticamente toda foi jogar a Copa de 58. Quem, por exemplo? Newton Santos, né, que já jogara a Copa de 50 e 54, né, jogador do Botafogo, jogou de 58 e jogou de 62 também. Né? Garrincha, Didi, o Zagallo, né, que viria a ser jogador do Botafogo, enfim, jogadores que atuaram na Copa do Mundo e eram parte dessa geração, né, desse quinteto mágico do Botafogo. Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, Quarentinha, em 57 era o Paulinho Valentim. Né? Mas era um quinteto mágico. Isso além de Newton Santos, além de Pampolini, além do goleiro Manga, né? Jogadores históricos e que vestiram a camisa da seleção brasileira. Bom, essa geração de 57, né, ela vai se moldar, ela vai crescer, ganhar mais corpo e conquistar uma série de campeonatos nos anos 60, nacional e internacional. E aí começa essa história de o Botafogo ter sido eleito pela FIFA como um dos maiores clubes do século XX. Bem, nos anos 60, como eu falei inicialmente, tivemos duas gerações brilhantes. A primeira geração, que é a geração de Garrincha e Newton Santos, e a segunda geração, da segunda metade dos anos 60, que é a geração do Jairzinho, por exemplo, do Gerson, do Paulo César Caju, do Roberto, do Rogério, enfim. O Botafogo, nos anos 60, com Garrincha, Newton Santos, Amarildo, Didi, Zagallo, Quarentinha, conquista campeonatos cariocas de 61 e 62, né? Conquista o torneio intercontinental de 1963, que é considerado, sim, um campeonato mundial, porque tinha um apelo muito maior do que o mundial organizado, por exemplo, pela FIFA. Pega a média de público de uma final desse Mundial Interclubes e pega a média de público da final de um torneio de Paris, da final de uma pequena taça do mundo, né? Era o famoso triangular de Caracas, chamado de pequena Copa ou Taça do Mundo. Era um recorde de público. A Libertadores e o Mundial Interclubes eram campeonatos esvaziados, mas que faziam parte de uma data FIFA, já que era o campeão de um torneio que visava ser disputado pelos melhores da América, né? O Botafogo e Santos, por exemplo, disputaram a Libertadores em 62 e o Santos acabou na semifinal eliminando o Botafogo, né? E foi campeão da Libertadores e o campeão do Interclubes. Né? O Botafogo conquista em 63 esse campeonato intercontinental, 1963, na França, em cima do Racing Paris, uma vitória de 3-2, que rende uma fortuna ao Botafogo e convites para participar do torneio mais importante em nível mundial até o momento, que era a pequena Taça do Mundo. Então o Botafogo conquista esse primeiro torneio internacional em 1963. O Botafogo vai conquistar 3 torneios Rio-São Paulo, na década de 60. Isso é importantíssimo, inclusive numa final emblemática com o Santos em 1966, onde o Botafogo vence por 3-2, aquela geração brilhante do Santos. E na segunda metade dos anos 60, o Botafogo desanda a conquistar títulos. Essa geração do Jairzinho, né, do Gerson, do Rogério, Canela de Vidro, do Roberto Miranda, do Paulo César Caju, do Carlos Roberto, é uma geração extremamente vencedora. O Botafogo conquista, por exemplo, os campeonatos cariocas de 67 e 68, conquista 3 torneios intercontinentais. O Botafogo conquista a pequena Taça do Mundo de 1967, e esse aí uma grande conquista, porque bateu o Barcelona na final do campeonato. Dá até um gosto, né? O Botafogo vence o Peñarol, era um triangular, né? O Botafogo vence o Peñarol por 1-0 e vence o Barcelona por 3-2 com essa geração fantástica que foi jogar a Copa de 70 e trouxe o caneco para a seleção brasileira, né? Em 1969 e em 1970 o Botafogo repete a dose e conquista a pequena Taça do Mundo mais uma vez, mais 2 vezes aliás, né? Tornando-se então tetracampeão intercontinental. Então
Então imagina, por mais que os torcedores aí de outras tribos, né, não consigam entender a importância desses títulos, para a época o Botafogo era o maior time do mundo ao lado do Santos. Só existiam essas duas equipes no cenário do futebol internacional, né? Falando-se de Brasil, o Palmeiras foi uma equipe que conquistou muita coisa em âmbito nacional, mas internacionalmente falando, a gente tem que falar de Botafogo e de Santos. Então, se você botar na conta, o Botafogo tem, nacionalmente falando, esqueci ainda do Campeonato Brasileiro de 68, olha só. Botafogo, em 1968, conquista o Campeonato Brasileiro ganhando de 4-0 do Fortaleza, né? Primeiro jogo 2-2 no Castelão, segundo jogo no Maracanã, 4-0 Botafogo. Capitão na época, o Afonsinho, né? Grande Afonsinho levantando a taça do título de campeão brasileiro. Então o Botafogo em nível nacional, o Botafogo conquistou nada mais nada menos do que 4 títulos. 3 torneios Rio-São Paulo à época, que era um torneio de um apelo muito grande, né? Tanto financeiro quanto midiático. Um Campeonato Brasileiro, em 1968, o Campeonato Brasileiro começa a ser disputado em 59, né? O primeiro campeão é o Bahia. E em 1968 o Botafogo se sagra campeão nacional. 4 torneios internacionais de grande porte. O Botafogo conquistou uma série de torneios, mas de grande porte, né, de porte intercontinental. O Botafogo então em 63 tem o torneio de Paris e 67, 69 e 70 conquistou a pequena Taça do Mundo. Em 67, né, o título mais pomposo, em cima do poderoso Barcelona, que perto do Botafogo não era nada, né? Bom, só os anos 60 já vão garantir ao Glorioso esse lugar, né, esse lugar entre os maiores do século. Se você observar, Santos e Botafogo dominaram os anos 60, os anos 70 o Botafogo iniciou muito bem, disputando 2 finais de Campeonato Brasileiro, né, em 71 e 72, Libertadores, disputando semifinal de Libertadores em 73, né, mas não teve a conquista dos títulos que é o que a torcida espera. Mas não houve uma grande equipe dominando o futebol nos anos 70, foi um ano mesclado. Nos anos 80, a gente tem o Flamengo, né, e por isso o Flamengo é reconhecido exatamente pelos anos 80. Mas é bom você lembrar que até chegar em 1980 já se passaram quase 80 anos de futebol. E o Flamengo simplesmente não era nada. O Flamengo era o menor do Rio, o Flamengo era o que tinha menos títulos. O Flamengo não tinha apelo nenhum. Tá? A geração do Zico começa ali no final dos anos 70 e conquistando alguns campeonatos, né, estaduais. Depois dos anos 80 é que vai começar a ter essa internacionalização. Mas mesmo assim ganhou um torneio sul-americano e um torneio a nível intercontinental, a Copa Toyota. O Botafogo ganhou 4. Tá? Então o tamanho do Botafogo com o tamanho do Flamengo é algo incomparável. O Flamengo não chega ao tamanho do Botafogo até então. Bom, então eu falei dessa primeira parte, por que o Botafogo é tido como um dos maiores do século, e é tido não, foi eleito pela FIFA, né? Tá aqui, o Botafogo foi eleito pela FIFA como um dos maiores do século. Então essa foi a primeira parte, o Botafogo até o final dos anos 60, principalmente essa geração de ouro dos anos 60. E agora eu vou contar pra você, num próximo vídeo, na segunda parte, o motivo do Botafogo ter sido, no final dos anos 2000, cravado como o mais tradicional. Segura aí, tá?